e apesar de ter, quando o Pedro me falou no contrabando e neste visionamento e nesta conversa, automaticamente surgem memórias aleatórias, não é? Mas eram memórias muito de uma experiência no sítio, uma experiência física e emocional, mas de ter estado presente naquelas situações. Portanto, o que é que eu testemunhei, o que é que eu senti, como é que eu me coloquei como pessoa, como realizadora, mas eram memórias assim muito fragmentadas, portanto tive que voltar a ver o filme. Eu não tinha memória propriamente do filme, não é? Como um projeto e como uma ideia começada e extremamente trabalhada em determinada forma, isso estava muito diluído no tempo. Portanto, voltei a esse momento e percebi, revi-me, porque vejo ali uma Olga naquela altura, não é? Que não é a Olga que está aqui hoje, mas vejo que algumas das questões que me interessam estão lá, continuam a interessar-me, e que ele foi uma oportunidade incrível e super intensa, riquíssima e intensa, para eu continuar a experimentar, um, a trabalhar, a desenvolver e a experimentar-me também neste terreno intermédio que fica entre a ficção e o documentário, que é uma coisa que me interessa todos os dias, que é um bocadinho como é que eu posso tornar o documental numa narrativa e como é que eu posso usar todas as ferramentas à minha disposição de uma linguagem que não tem que ficar encerrada em ficção e em documental. Tudo isso me continua a interessar e eu acho que aqui no Contrabando eu vi logo que isso estava lá e que eu me interessei, que me atirei àquela riqueza toda. Portanto, o meu percurso, eu sempre andei na área das artes. Fui parar ao conservatório, onde fiz cinema. No meu tempo era uma escola, ainda hoje é, mas na altura era só de ficção, portanto eu formei-me em ficção, sempre com uma grande paixão pelo documentário, mas que não era de todo uma linguagem viva naquela altura, estamos a falar dos anos 90. Portanto, eu mantive esse interesse assim em stand-by, mergulhei na ficção, gostei imenso da ficção, enriqueci-me com isso, tive depois, de repente, muito inesperadamente, a possibilidade de me candidatar a uma bolsa de estudo e surgiu um grande primeiro projeto europeu que visava a realização do documentário e eu candidatei-me assim um bocadinho com poucas esperanças, mas tive essa sorte e então fui estudar documentário com um dos grandes nomes mundiais do documentário, que na altura não era muito conhecido para nós, porque estávamos tão longe, tão desinteressados dessa área, mas pronto, tive essa sorte e isso mudou aí o rumo definitivamente da minha vida. E eu gostei muito mais do documentário do que aquilo que eu achava, porque eu já gostava, mas que era uma coisa assim um bocadinho por instinto, eu não sabia exatamente bem porquê, mas tinha uma atração por essa área. E naquela altura pude estudar, pude mergulhar com um homem que é o Michael Rubiger, que se tornou o guru, o grande mestre, a grande referência do documentário para todas as gerações a partir daí, que tinha um método de ensino incrível, de uma grande inteligência e sensibilidade e depois com muita prática. Portanto, isso é uma coisa que para mim foi fundamental na minha formação, nessa possibilidade, nesse abrir de olhos, nessa compreensão, e é uma coisa que me ficou sempre, que eu procuro muito e tenho tido a oportunidade ao longo dos anos de fazer retratos, porque no fundo são retratos.
de outros artistas, mas também de pessoas comuns em determinadas circunstâncias, e interessa-me sempre muito, no caso dos artistas isso é mais evidente, como é que se processam as ideias e como é que elas se transportam para o mundo físico, depois como é que se aplicam, como é que ganham forma, expressão, etc. Portanto, neste caso, isso foi brutal, porque era muito rico, a região, as pessoas, os intérpretes, as comédias do Minho, o universo da Madalena, estes cruzamentos, e isto era uma oportunidade riquíssima de eu estar por dentro de um organismo complexo e que se multiplicava aos meus olhos a uma velocidade vertiginosa. E isso foi uma coisa que eu, em que eu pude também não só exercer o músculo que já tinha, como desenvolver mais músculos, porque na minha formação do documentário, que é bastante distinta, o caminho que eu escolhi, que depois acabou por ser um bocadinho também uma tendência de todos os que vieram a seguir, o caminho que eu escolhi no documentário é um bocadinho um caminho autossuficiente, ou seja, enquanto que na ficção nós temos uma equipa, por muito pequena que seja, temos uma equipa, temos um realizador, temos um operador de câmara, podemos ter um diretor de fotografia, um diretor de som, o perchista que capta o som, enfim, o produtor, o assistente de produção, etc. As equipas podem ser, sei lá, de 5 pessoas no mínimo até 700. O caminho que eu escolhi do documentário é um caminho muito intimista e, portanto, eu saí da escola como realizadora, portanto, eu tinha formação em realização e montagem, e rapidamente no documentário eu percebi que eu precisava de pegar na câmara, portanto, desenvolvi-me como cameraman, diretora de fotografia, que a juntar ao facto de eu já ser realizadora e montadora, dá-me uma bagagem incrível. E tudo isso depois é usado de uma maneira muito orgânica e natural, só que quando tem que se filmar da maneira como eu filmei, por exemplo, e vamos agora poder nos debruçar só sobre o contrabando, que todos percebemos como é que aconteceu. Quando eu falo, por exemplo, de um projeto como o contrabando, não é evidente, pelo contrário, eu acho, quando se olha para aquele filme, que ele foi feito por duas pessoas. Ou seja, tipo, eu era realizadora, fazia a câmara, enquanto estava a filmar, todas as minhas opções são únicas, não é? São criadas ao momento, portanto, eu já tinha que apostar que eu vou filmar assim, neste ângulo, durante este tempo, porque vou montar desta forma, portanto, e isto tudo com espaço para ser eu a encontrar o meu lugar naquela realidade e não o contrário, não é? Porque a ficção nós criamos o espaço e colocamos lá uma realidade, não é? Portanto, construímos tudo à medida. Aqui o desafio que eu gosto muito é não partir com ideias pré-concebidas, portanto, ir à descoberta, deixar espaço para que tudo se revele à minha frente, porque aquilo é uma realidade que eu não domino e que até não pertenço. Portanto, sou uma convidada ou uma estranha que vai coabitar durante X tempo e ao mesmo tempo não me quero fechar em certezas, mas eu tenho que tomar as minhas decisões e as minhas opções, deixando que de uma forma elegante eu consiga ser discreta, respeitosa com aquela realidade enorme, mas ao mesmo tempo que eu consiga ser única e muito pessoal, porque eu não tenho um olhar neutro, de maneira nenhuma, nem quero fazer uma coisa descritiva. Portanto, enquanto isso tudo está a acontecer, eu estou a tomar conhecimento de uma realidade, porque eu não sei o que é que vai acontecer, e neste caso eram
imensos intervenientes. Eram muitos atores, performers, bailarinos, animais, objetos, cenários, tudo a acontecer às vezes simultaneamente em mais do que um local. E ali estava eu com o Tiago, que ainda por cima também era um jovem muito em início de carreira. E foi incrível porque no meio de toda esta coreografia que estava a ser construída, eu às vezes sentia que eu própria tinha que encontrar a minha coreografia, o meu improviso, porque eu tinha que perceber onde é que colocava o corpo, que neste caso era a câmara, porque eu fiz câmara sempre à mão, não é? Portanto, era uma câmara muito orgânica que se mexia com toda aquela realidade. Então também havia esta coreografia própria de eu perceber onde é que eu ponho o corpo agora, para onde é que isto se vai desenvolver, como é que eu posso dar um passo um bocadinho para a direita, ou vou ter que avançar rapidamente, ou vou suspender e esperar e respirar, mas pronto, aí lá está, aí entra em ação todo o conhecimento, todos os anos que ficaram para trás e de muitas horas, muitos dias, muitos meses, anos de filmagem, e eu sempre gostei de filmar à mão. Também tenho projetos todos feitos com câmara fixa, é outra coisa, é outra linguagem, porque isso também é interessante, encontrar a linguagem justa para cada projeto, não tenho uma forma única de atuar. Mas aquilo foi assim bastante orgânico. Aliás, eu e o Tiago tivemos que desenvolver rapidamente uma linguagem quase de guerrilha, uma coisa quase militar. Tínhamos uma linguagem gestual para ele perceber que tipo de plano é que eu estava a fazer, se era muito largo, se era médio, se era apertado, para ele se poder chegar mais ou menos, porque lá está, nós filmávamos assim quase no mais puro e básico que existe de expressão corporal e interação física, porque ele não tinha um monitor para perceber normalmente, não é? Com uma certa calma e controle da realidade, nós temos o operador de som, consegue ter um monitor que vê o enquadramento e que percebe até onde é que ele pode entrar, se está a entrar com o microfone ou não, se está a estragar o plano ou não. Ali não tinha, portanto nós tivemos que desenvolver também a nossa linguagem e a verdade é que a coisa funcionou super bem, eu acho. Não sei, se calhar já estou a divagar muito. Não, não, sabes que já tocaste numa série de coisas que eu Sim. gostava de alguma forma tocar lá mais para a frente. Claro, Se mas calhar, podemos e não, andar para trás e para a não, frente. ótimo, e é para andarmos para trás e para a frente Sim. mesmo. Eu tenho a coisa Isto é uma muito. espécie de tertúlia à volta da fogueira, em que por um lado ficamos saudosistas a falar nas memórias, por outro lado pode ser esta oportunidade, porque eu não me lembro, e espero não estar a esquecer-me de uma coisa importante, mas eu não me lembro de termos tido a oportunidade depois de falar deste processo, pois não, Pedro, não, do que é que foi também, não sei se eu interferi, se em algum momento foi chato para vocês também enquanto atores ter a câmara presente, ou se habituaram a mim rapidamente. Eu acho que nós não chegámos a falar destas coisas, para Eu não não. me lembro, provavelmente informalmente, talvez, que isso possa Sim, ter surgido, mas sim, mas não houve um momento onde falámos sobre. sim. Porque a verdade é que havia a tal questão, havia espaços tão pequenos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do quarto, Danilda, o quarto da Nilda, que era uma cena ok. ainda por cima assim especial. Era muito pequenino e eu tinha às vezes um espaço super limitado para tentar encontrar também onde colocar a câmara de maneira a que eu gostasse, que eu achasse que servia à cena e que me permitia chegar ao âmago daquele momento e às vezes era tramado porque eu sentia mesmo, pronto, eu quero desaparecer aqui neste cantinho. E a verdade é que lá está, é uma vantagem eu ter câmara à mão e aquele equipamento digital que permite teres uma câmara com ótima qualidade e ter um corpo pequeno e eu poder ficar bem encostadinha lá um cantinho com o Tiago também lá do outro lado.
mas é sempre uma interferência. Eu, em geral, senti que vocês se adaptaram super bem e que eu não cheguei assim a interferir, mas Eu se calhar vou aproveitar para fazer aqui uma coisa, que é, é, vou mesmo um bocadinho lá atrás, porque eu acho que era mesmo importante falarmos também sobre isso. sim, Era depois também uma questão que eu te queria colocar, mas eu gostava de perceber, se te parecer bem, claro, sim, sobre, no fundo, como é que tu chegaste até nós, e que proposta te foi feita, não é? Qual sim. foi a proposta? Olha, a proposta foi aquela proposta maravilhosa e tramada, que é, vai acontecer este projeto com estas características, que é logo uma coisa que para mim me interessou assim. Desculpa, eu vou aqui rodando porque eu pareço que estou assim, tipo num eclipse, vou ficando assim às escuras. E portanto, isso maravilhoso. E depois a parte tramada é que, na verdade, o convite foi feito para que eu pudesse juntar a isto realmente o meu olhar. Portanto, este projeto foi-me oferecido a mim enquanto realizadora que tem um determinado universo. Portanto, na verdade, foi-me dada a liberdade total. Portanto, tu vens, há este tipo de projeto que está a ser feito, não é? Há esta companhia que tem estas características, que não tem um encenador residente, que tem esta liberdade criativa de expor os seus elementos a criadores distintos. Portanto, é tudo teu. E essa é a parte tramada. É a parte tramada porque é aquela coisa, é aquela liberdade total. Portanto, a seguir a isso foi toda esta aventura. Foi eu chegar, eu não cheguei no início, portanto a equipa estava formada, as pessoas já se conheciam, já tinham as suas relações iniciadas, o seu trabalho, andavam em ensaios e em cocriação. E pronto, e cheguei eu e... Oi, aqui o meu assistente. Cheguei eu e foi aquela coisa, foi a tentar rapidamente conhecer as pessoas, as questões, as grandes questões, não é? Porque o que é interessante num projeto deste, e por isso é que eu gosto destes projetos em que há um processo muito do pensamento, um processo intelectual, um processo mais abstrato, depois há imensa fisicalidade, depois há imensas questões que se cruzam e isso para mim é riquíssimo, interessa-me muito pessoalmente encontrar o meu papel e esta expressão, mas isso, pronto, isso é o que eu gosto, é essa adrenalina que é ter que fazer tanto trabalho, porque isso exige-me, e eu ao longo dos anos fui apurando, porque é um gosto pessoal, fui apurando esta coisa que eu acho que me obriga a ter assim gestos radicais, é esta radicalidade de tu teres que ser muito sucinto, teres que estar a tomar muitas decisões segundo a segundo, são decisões segundo a segundo, são sempre, e neste caso era mesmo isto levado assim quase a um absurdo, porque lá está, era muita coisa a acontecer, às vezes em vários sítios ao mesmo tempo, com muitos personagens, muitos performers, muitos objetos, tudo isso e de uma maneira que não seja aleatória, porque eu não gosto de registar só por registar. A minha câmara tem sempre uma intenção. Eu estou a filmar daquela maneira, não é por acaso, é uma escolha e todas elas depois vão respeitando sucessivamente uma lógica que pertence assim, pronto, a um outro plano conceptual e emocional que
pronto, que eu tenho sempre presente e que naquele caso eu habituei-me, trabalhei todas essas facetas ao mesmo tempo, portanto eu consigo fazê-lo. É engraçado porque eu, quando estava a ver este filme e estava-me a relembrar do que eu passei a fazê-lo, pronto, o que está por trás da câmara, que não está ali obviamente, mas eu sei o que é que lá está, quando comecei a relembrá-lo, eu neste momento um dos projetos que estou a preparar, pela primeira vez eu vou levar, porque eu tendo para a poesia, tenho tendência, gosto de optar assim por este lado poético, sinto muitas vezes que é o melhor caminho para a verdade. E pronto, é uma tendência. E agora, pela primeira vez, eu vou poder exercer isso no campo da ciência. Fui desafiada a levar o meu olhar para um campo científico e estou a começar a trabalhar com cientistas e investigadoras que estão mergulhadas no mundo dos micro-organismos, que é uma coisa inacreditável, de uma beleza, umas imagens assim microscópicas daquelas assim, e eu acho que aquilo é poesia pura, portanto eu pensei, sim, completamente. Mas lembrei-me desse projeto porque pensei que o ritmo a que tem que se tomar estas decisões, eu, por exemplo, habituei-me a filmar, normalmente nós fechamos um olho e espreitamos pelo outro, não é? E a nossa atenção fica concentrada na realidade que está no enquadramento, e aí nós conseguimos ver cuidadosamente se está tudo em foco, onde é que estão os limites do enquadramento, se estamos a cortar alguma coisa, se o enquadramento está torto, enfim, por aí fora. Temos que fechar um olho e concentrar-nos, abstrairmos do resto e ficarmos concentrados naquilo que vai ser visto no ecrã. Mas eu rapidamente neste percurso habituei-me a filmar com os 2 olhos abertos, porque eu tenho que ver o que é que está a acontecer, quase que consegui como um camaleão ter assim olhos independentes, que eu consigo fazer tudo isso, cuidar dessa parte toda técnica e estética, e ao mesmo tempo com o outro olho estar a perceber que aquela vaca, aquele touro que está ali naquele campo, vai começar a correr e eu acho que ele se vai dirigir para aquele lado, e se aquilo me passar lá ao fundo, quando o Rui acabar de falar aqui à frente, aquilo vai ser perfeito. Portanto, há uma espécie de uma coreografia, não é? Que está sempre a acontecer em todos os elementos da vida, que de repente nós ficamos numa espécie de um êxtase e com uma sensibilidade e com todos os sentidos assim ao máximo. Então é também isso, é pensar, eu gosto de filmar dessa maneira, não gosto de fazer planinhos para tudo, tipo, filme que está tudo a acontecer, não sei o quê, depois vou fazer os planos de corte, os chamados planos de corte, tipo, vou filmar umas paisagens, vou filmar umas flores, vou filmar ali os touros, porque isto pode me dar jeito mais tarde na montagem, tipo, não faço isso. E então desenvolvi assim algumas dessas capacidades e lembrei-me dos micro-organismos porque pensei, agora que estou a entrar no nosso mundo, na nossa realidade celular e pensar que nós para estarmos vivos são milhões de decisões e de gestos celulares que são feitos a cada segundo. Dá imenso trabalho estarmos vivos. A nível celular é uma trabalheira incrível assim ao segundo. E eu ontem estava a ver aquilo e pensei, bem, isto é uma espécie de estas decisões constantes que tenho que estar a fazer filmando desta maneira, mas eu acho que pronto, que isso me aliciava imenso, ainda hoje me alicia, se bem que eu já estou a filmar de outra forma, estou agora a tentar explorar coisas de outra maneira, mas nesta altura isto estava ao rubro, portanto... Sabes que tu estás a tocar em 2 questões que eu tinha também, que eu ia Sim. levantar, que têm a ver, uma com esta ideia da mediação, intrusão ou não, e se calhar eu já explico um bocadinho isso melhor, ou pelo menos a partir da forma como eu li, e também desta ideia de acaso, que não é necessariamente oposto ao que tu estavas a dizer, que não fazias nada por acaso, não é? Porque a Madalena diz uma coisa que eu acho que é muito bonita mesmo, que ela diz que o acaso
é o amigo que me ajuda a encontrar Sim, sim. sentidos, não é? Sim. Que papel é que desempenha então este acaso no modo como trabalhas? Olha, eu acho que o acaso, lá está, eu acho que faz parte desta coreografia maior, não é? Estas coisas estão sempre a acontecer, não é? Mesmo que nós não as vejamos, elas estão a acontecer. Portanto, o acaso é maravilhoso e eu aproveito imenso também. Eu sei exatamente o que a Madalena está a dizer naquele momento. Agora, a única coisa que eu acrescentava, e eu acho que é o busilis, é tu, para aproveitares o acaso, tens de estar preparado para isso. Percebes? Porque senão ele passa-te ao lado, ele estava lá, só que não, acabou por não ter esse papel e não te serviu para nada porque tu não o viste e não soubeste aproveitá-lo. Portanto, ele tem tão importância quanto aquela que tu estás preparada para lhe dar, não é? Não só para o aproveitares naquele momento, filmar, e mesmo mais tarde, depois, na montagem, não é? Porque eu tenho duas etapas de grande construção. Quando filmo, obviamente, porque é a minha matéria-prima, mas depois também quando chega à mesa de montagem, porque na mesa de montagem, com aquele mesmo material que eu filmei, eu posso fazer vários filmes distintos, com emoções diferentes, que chegam às pessoas de uma maneira diferente, e no entanto são os mesmos planos. Essa era a outra pergunta. Qual foi a diferença entre, ou melhor, o que é que foi filmar e o que é que foi depois montar e editar? Isto alterar a sequência toda daquilo que preparei. Mas as questões estavam aqui. As conversas são É assim, não assim, é? é assim, é As assim. conversas são assim. Olha, a montagem, na verdade, pronto, lá está, como isto é um bocadinho one woman show, não é? Neste caso, porque pronto, foi tudo muito concentrado em mim. É quase, pronto, é só o next step. Eu, quando se chega à mesa da montagem, eu sei, pronto, sei o que filmei, claro que depois ali entra toda a outra questão da linguagem, que é a associação de significados, não é? Tu pensares, se eu colocar o plano A com o plano B e depois o plano Z, eu crio um determinado tipo de frase que conduz para determinada emoção, para determinado caminho. Se eu ponho Z mais A mais U, vai dar outra coisa. Portanto, na verdade, neste caso, como eu assumi estes papéis todos, não foi assim tão distinto, digamos que mas é outro tempo, acima de tudo outro tempo, não é? Filmar é muito rápido, eu tenho que tomar essas várias decisões em segundos, várias decisões de várias categorias. É emocional, é criativa, é extremamente técnica, são universos muito distintos que têm que todos funcionar naquele momento e a decisão tem que servir todos. Na mesa de montagem, não, na mesa de montagem é para tudo e o tempo é completamente o oposto. Eu fico horas a fio na mesa de montagem e não percebi que passaram. Quantas horas é que passaram? Ai, tenho que ir comer. E pronto, estou sentada e vejo e revejo e ando para trás e repito e posso fazer tudo aquilo que no terreno não fiz, não é? Completamente. Eu não posso dizer parem todos que eu enganei-me. Não, vamos repetir, entrem antes daquele lado, esperem por mim, que eu me vou colocar aqui agora, podem arrancar. Tipo, não é? Ali era outra batuta e eu tinha que encontrar. Na mesa de montagem, pronto, foi todo o tempo que eu precisei, posso construo, desconstruo, deito fora, fica a marinar uns tempos, não olho para aquilo durante uma semana, 15 dias, porque o processo ali é tão maníaco, de outra forma, porque eu posso estar, imagina, eu posso estar horas, às vezes dias, a tentar resolver como é que eu passo de uma cena para a outra, porque não estou satisfeita, não é? Tu andas ali, e às vezes é tipo, como é que eu colo o gesto dele com o movimento dela, a passar de um plano para o outro, e às vezes
para trabalhar segundos de uma montagem, podemos estar horas, portanto, é uma gestão de tempo completamente diferente. Ali entras noutra coisa e ali ficas, acima de tudo, com o desafio do teu material e da tua... É o outro momento do autor, não é? Como é que é a tua escrita? Como é que é a tua escrita agora ali? Tens frases longas, tens frases curtas, usas muitos adjetivos, usas muita pontuação. Como é que compões, não é? É. Como é que compões? Portanto, são essas diferenças assim, mas tudo isso me interessa e pronto, e tenho a sorte de poder realmente atuar nessas frentes todas. Se bem que na montagem o Ricardo Rezende também teve uma pequena participação. Às vezes eu pedia-lhe, por exemplo, como é que se chama? Verdoejo? Era verdoejo, aquelas estufas, não eram? As estufas dos cravos. Por exemplo, no filme, de repente, há uma montagem que parece quase um clipe, de vez em quando há uns clipes que nós respiramos e vemos tudo aquilo a acontecer, que eu acho que é bonito, que é emocionante, vemos eles a carregarem as coisas, eles a montarem, eles a ensaiarem, eles a dançarem, E esse clipe, por exemplo, eu deixei o Ricardo pedir-lhe só aquele momento da montagem, só aquele clipe, eu pedi-lhe, monta. Estão aqui estes planos, monta, porque o Ricardo não só é meu cúmplice, como conhece perfeitamente o meu olhar e a maneira como eu faço as coisas, como tem também muita experiência trabalhou muitos anos, nos anos 90, com dança contemporânea, filmou muito dança contemporânea, não sei o quê. Então aquele momento em que eles dançaram no meio, aquele clipe, eu dei-lhe liberdade e pronto, e a verdade é que ele acertou praticamente à primeira, eu depois só dei lá uns toques, mas neste projeto não tive assim, não tive muita interferência de outros elementos, foi tudo assim muito autocentrado. Olha, eu na verdade tenho assim várias outras questões, mas vou só colocar uma para abrir a conversa. Ok. E para fazer a ponte também um bocadinho com aquilo que tu estavas a falar. Sim. Sobre eventual intrusão relativamente aos atores, mas eu gostava até também de estender ou antecipar para depois passar a palavra aos atores. Sobre esta relação também depois com as pessoas, que não são só os atores. Sim. Profissionais, são outros. E eu tinha aqui, até coloquei assim, a propósito de mediação / intrusão, eu parti muito de algumas ideias da Madalena, porque ela Sim, verbaliza, claro, para perceber como é que tu fazes isso com o cinema que fazes. Porque a Madalena, há um momento que eu acho que é delicioso, e acho tão delicioso, deliciosa a abordagem da Madalena, como também o facto de tu teres estado ali e teres apanhado aquilo. Lá está o tal acaso, que tem que estar preparado, tens que estar a escutar para o poderes aproveitar. Que é o momento em que a Madalena está a conversar com a Nilda sobre os carneirinhos. Sim. E para que a Nilda compreenda porque é que ela está a pedir o carneirinho, explica, sabes, então, lembras-te, não é? Os rapazes antes eram considerados carneirinhos para passarem para o outro lado lá, não é? E ela diz, e é aquela coisa maravilhosa que a Nilda diz, já percebi. Porquê? Porque ela parte daquilo que é elementar na mediação, claro, que é do saber do outro para nos aproximarmos. Claro. Como é que, de alguma forma, e a Madalena fala disto também, que eu também acho que é especial, aliás, depois há uma intervenção da Tânia, que depois podemos eventualmente ir lá ou não, que a Tânia diz a determinada altura que se sentia desconfortável no quarto da Nilda, porque parecia que estava a invadir a privacidade Sim. do outro, enfim, agora não ia por aí, mas ia para isto, quando a Madalena também diz da alegria que é proporcional de alguma forma à tensão,
que é criar relações com pessoas que não conhece e partilhar, no fundo, as leis das artes. Como é que tu crias, no fundo, essa relação? Como é que tu te integras quando usas um instrumento que é tão intrusivo como uma câmara, não é? E que isso, não só na relação com os atores, como na relação com o público e com os atores que não são profissionais. E ainda por cima, em contextos, e tu já referiste isso, de grande proximidade e espaços muito apertados. Eu estou-me a lembrar de uma série de cenas que eu só penso, onde é que ela está a filmar? Porque o quarto deve ser mesmo minúsculo, sim, não é? esse quarto da Nilda é um caso desses, sim. Eu peço desculpa, vou só ligar aqui a corrente, que eu estou a ficar sem bateria, está bem? Porque eu não ia usar este computador e foi um improviso. Desculpem-me, só um bocadinho. Nada. Pronto. Ai, agora ainda me veem menos, não é? Oh, caramba. Está a ficar muito escuro aqui. Eu tenho pouquíssima luz. Eu acho que tenho que apagar esta aqui, não é? E se eu chegar mais para aqui ao pé desta janela? Estou? Sim. Estão-me a ouvir? Estamos, sim, estamos. Sim. Ok. Portanto, como é que eu sou intrusiva? Sem ser intrusiva. Exatamente, como é que te integras? Mas diz assim em geral ou neste... Cada situação é uma situação, não é? Sim, exatamente. Aqui, por um lado, eu acho que foi mais fácil porque eu estava a lidar com pessoas que têm um entendimento, não é? Sobre isso e que sabiam que estavam a ser filmadas, portanto falo todos os elementos das comédias, não é? Portanto, atores, bailarinos, mesmo as pessoas que eram exteriores e que foram convidadas. Portanto, digamos que as pessoas profissionais terão ferramentas para gerir isso de uma maneira mais rápida, não é? Apesar de ser diferente, provavelmente, estarem a trabalhar só em equipa e saberem que a partir de determinada altura estão a ser filmados e, portanto, há um olhar sobre eles diferente, não é? Portanto, se estiverem mais conscientes eu acho que é um processo. É um processo, portanto, eu sinto que há pessoas que estão, mesmo os profissionais, vamos por partes, os profissionais, neste caso os elementos, os autores, etc., há pessoas que se sentem mais à vontade mais rapidamente, há pessoas que se sentem um bocadinho mais tímidas e que levam mais o seu tempo a sentir-se à vontade apesar disto. Os não profissionais, bom, neste caso, eu até acho que o meu caminho esteve mais facilitado, porque o que é uma câmara, não é? Depois de terem a casa invadida por uma equipa, por uma companhia teatral, e não, quer dizer, eu sou só uma coisita que anda por ali, não é? Portanto, neste caso, eu acho que o meu caminho até estava bastante desbravado. O Tiago, por acaso foi pena, ele não conseguiu vir hoje, eu lancei-lhe o convite também, ele disse que talvez conseguisse, mas estamos a ver que não conseguiu. Mas lembro-me no outro dia, quando lhe falei desta conversa, e ele lembrou-se logo da Nilda, ele ficou muito marcado pela Nilda, ficámos todos, ele lembrou-se logo da Nilda e para ele foi muito simbólico, muito significativo ele sentir, eu não me lembro deste episódio, mas a nossa memória, não é? A questão da memória
parece que é uma coisa um bocadinho que se constrói, não é? Portanto, pode ser sempre um bocadinho ficcionada. Na memória do Tiago, a Nilda foi muito impressionante para ele por vários aspectos, e um deles tinha a ver com o facto dela não tanto nada dentro destas linguagens, nem das artes, nem afins, percebeu exatamente que a câmara era uma coisa para ela se habituar e para não dar muita atenção e para não olhar para a câmara, etc. Eu não me lembro assim muito disto, tanto que ela fica a olhar para a câmara, mas até isso para mim é absolutamente normal dentro desta realidade. Para mim não me incomodava enquanto realizadora eu estar a filmar e de repente ela ficar a olhar para mim. Por exemplo, nessa cena dos carneirinhos, não exatamente nesse momento, mas logo a seguir, quando estamos a ver a cena dos carneirinhos a desenvolver-se, há um momento em que a Madalena lhe está a explicar, eles agora estão ali deitados, como se estivessem numa cama, não sei o quê, e eu estou mesmo em frente a ela, e ela às tantas ficou a olhar para mim, ficou a olhar para a câmara. E aquilo a mim não me incomoda nada, porque neste caso específico do projeto, apesar de eu preferir estar sempre mais imiscuída e que as pessoas não estejam a reparar em mim, há alguns momentos, são poucos, mas há alguns momentos que acontecem que eu acho que são perfeitamente lógicos também dentro deste projeto e que eu acho que não sujam, não estragam, não afastam, não criam um ruído absolutamente nenhum. Portanto, com as pessoas não profissionais, neste caso, foi muito fácil. Não senti nada, lá está, porque a invasão já era tão grande, o desafio já era tão grande, o jogo já era tão grande. Esta coisa realmente que a Madalena falava, desta questão do que é poder dar a entender às pessoas como é que um espaço privado se torna um cenário, não é? Esta consciência do que é, mas porquê que exatamente a mesma coisa agora é um cenário? É o meu quarto, é a minha cama. Não, é um cenário. Essas questões juntas com a tal lei das artes, de uma forma mais generalizada, é incrível. Portanto, o desafio já era tão grande que uma câmara pequenina nas mãos de uma rapariga, tipo, não, de todo, a minha vida foi muito facilitada nesse sentido. Noutros projetos, na verdade, ainda ontem, por acaso, li um artigo sobre um dos filmes que está agora candidato aos Oscars, daquela Chloé Zhao, não sei se já ouviram falar, que é o Nomadland, que é uma realizadora chinesa-americana, e ela partilha um bocadinho esta coisa. Ela pegou num livro que é um trabalho jornalístico, documental, e transformou em ficção, porque é a linguagem dela, a ficção. E ela tem uma parte em que diz uma coisa muito interessante, que ela diz: eu não tenho coragem suficiente para fazer documentário, porque acho que é preciso uma grande coragem para filmar as pessoas, para dizer estou aqui e tu vais mudar isto. E as pessoas têm que se dar. Portanto, na verdade, o que acontece nessas situações é realmente essa troca. Para ir a um trabalho mais profundo, tu tens que estabelecer de algum modo uma relação profunda com uma pessoa que é um estranho, mas tu tens que revelar também muito de ti, tem que haver ali realmente uma troca. Aquela pessoa vai-te dar aquela fatia da vida, não é? E estou a falar em geral, não estou assim a falar de nenhum tema em particular, mas aí há uma troca realmente a outro nível que tem que existir e às vezes funciona, mas pode não funcionar, pode ser mais complexo. E às vezes há filmes, há documentários que são só descritivos e que são às vezes objetos que podem ser interessantes pelo tema, mas não se consegue chegar a essa relação. Isso não acontece sempre.
E eu agora passo mesmo a palavra aos meus colegas. Sim. Na pouco estavas a falar da questão da Nilde olhar para ti. E sabes porque é que ela estava a olhar para ti? Eu estou a especular, mas no meu entendimento, porque era a mesma maneira como ela olhava para nós. Porque tu não eras um elemento estranho, Claro. é isso um pouco que tu estavas a dizer. Sim. Tu eras mais, mas isso, ela deveria sentir isso, tal como nós também sentimos isso. Eu sinto isso. Okay. A memória que tenho desse processo, e como tu dizes, a memória depois ela transforma as coisas, mas acho que é fidedigna. Eu acho que estavas muito dentro, eu senti-te sempre como parte do processo também, a ti e ao Tiago. Aliás, tanto era que vocês estiveram mesmo por dentro das coisas mais, de convulsões e outras que nem aparecem no filme. Acho que houve uma grande cumplicidade desde o início, estavas connosco quase como também parte deste processo. Nunca senti que havia um elemento ou uma fronteira entre as pessoas que estavam a desenvolver aquele projeto e as pessoas que estavam a documentar aquele projeto. Eu sempre senti, por acaso, guardo essa sensação que fazias parte, vocês dois faziam parte também deste. E eu acho que isso era por isso que também estavas tão à vontade. Agora, no início, quando tu começaste a falar, as palavras que me vieram à cabeça para tentar descrever aquilo que eu me estava a relembrar foi uma palavra que tu depois usaste, que era a guerrilha. Era quase como um trabalho de guerrilha, porque eu lembro-me perfeitamente de tu sempre com aquelas botas fantásticas de andar no campo. E com umas calças meio cargo, não era militar, mas era assim meio, ok, estou pronta para tudo. Já não me lembrava disso. Pois. Estou pronta para tudo. E de repente tu estavas ali, às vezes não estavas, e depois vinhas sempre com aventuras para contar. Incrível, eu fui atrás da Nilda e ela chegou meu Deus, a um muro e eu pousei a câmera e a ajudar a senhora. Quando olho para ela, ela pôs uma mão em cima do muro e saltou ao eixo. Uma senhora de 80 anos saltou assim ao eixo à minha frente e tu vinhas às vezes ter que vocês os dois vinham ter connosco assim com estas a contar coisas. Eu não sei, isto já a memória me pode estar a misturar tudo. Eu não sei se essas coisas que vocês traziam também não nos alimentavam. Eu acho que sim. Eu acho que nós estávamos todos ali a viver e às vezes vocês vinham e diziam, aconteceu isto. Eu acho que aquilo de alguma maneira também nos alimentava criativamente para as coisas que estávamos a fazer. Portanto, eu acho que vocês estavam muito dentro de uma coisa de guerrilha, mas com uma grande sensibilidade. Sim, e é engraçado estás a tocar nesse aspecto, porque uma das coisas que eu às tantas também sentia, eu disse, espera lá, mas eles que são aqui da terra, tão enraizados, também estão a descobrir tudo isto. Portanto, havia ali uma coisa que não era só, pronto, os tenrinhos que vêm de Lisboa, não é? Do cimento e do alcatrão e que, pronto, e que agora levam aqui com esta overdose de natureza e estão tipo tolinhos a vibrar com isto tudo. Não, eu via que vocês tinham esse nível também de revelação. Sim, nós estávamos, o processo com a Madalena foi assim também o processo que abriu a porta a outros processos que vieram depois, mas foi assim um processo que nos mostrou que era possível esta coisa de entrar na casa das pessoas ou de entrar em espaços que não eram espaços. Nós já não trabalhávamos em espaços convencionais, como já não trabalhar, mas estes eram ainda menos convencionais e eram mais íntimos, era de outra natureza não pública. E o trabalho com a Madalena abriu isso. Portanto, sim, nós também estávamos ali num sítio de descoberta, não era só tu. Sim. Não, também estávamos eu achei... há pouco tempo, não é? Desculpa interromper. Também estávamos há pouco tempo enquanto equipa, todos juntos. Pois. Ok. Pois, isso também conta muito, não é? Sim. Eu aproveito para dizer que eu partilho daquilo que o Luís disse, que eu lembro-me inclusive que vocês não estavam o tempo todo connosco. Porque havia períodos em que vocês estavam escalonados para estar e outros que não estavam. E eu arrisco-me a dizer que nós sentíamos a vossa falta quando vocês não estavam. Lembro-me de eu reclamar contigo, mas por que razão é que tu não vais estar a totalidade das semanas a filmar o trabalho todo? Pois é.
E é engraçado que quando nos filmavas, por exemplo, a cena que se falou há pouco, do quarto da Nilda, eu acho que tu eras uma espécie de presença, mas tu tornavas-te invisível, conseguias te tornar invisível, isso é fantástico. Por outro lado, sentia falta quando não estavas, que é muito curioso, não é? Mas sim, tinhas essa sensibilidade, e isso é precioso. Eu quando dizia que me sentia desconfortável, é de facto, lá está, era uma grande descoberta, não é? Eu tinha 24 a 25 aninhos, portanto aquilo para mim foi uma grande descoberta, todo o processo daquilo que nós estávamos a fazer ali. Sim. E de repente aquilo era uma espécie de quarto da Wanda, mas não era a Wanda, era a Nilda, Exato. não é? Como é que tornamos um espaço que é privado público? Sim. E era por isso que eu sentia esse desconforto, não é? Claro. Mas Não, aliás, desculpa, diz. Não, eu sentia, obviamente, mesmo não sentindo, não sendo muito esmiuçado esse meu sentimento, mas eu percebia a intensidade e a dimensão de algumas das coisas pelas quais vocês estavam a passar, e naquele quarto eu senti isso contigo, tanto que aquela cena para mim é extremamente delicada, extremamente intensa, assim como tu. Eu acho que mesmo quando tu dizes que tinhas 24 anos, estavas ali a experimentar-te também numa série de coisas, mas eu sinto que tu já tinhas ali uma maneira contida, incrível, de lidar com uma série de emoções. E eu acho que aquilo está naquela cena daquele quarto. E eu sentia isso, e depois traduzir essas coisas todas, não é? A tantos níveis, é difícil. Lá está, com o pouco tempo que eu tinha para tomar essas decisões. Pronto, vou filmar aqui agora assim, e não sei, eu acho que há uma coisa que é, se calhar, de um domínio assim mais místico, não sei exatamente o quê, mas acho que acontece as coisas ficarem afinadas. E quando se está afinado, que podemos juntar outros sinónimos, que pode ser concentrado, focado, as coisas começam a acontecer no mesmo sentido. E eu acho que depois há momentos mágicos, e lá está, entre os acasos e esse tipo de magia, quando se está muito sintonizado, conseguimos detectá-los, e portanto, conseguindo detectá-los e mantendo essa afinação, as coisas conseguem ser bem captadas e bem trabalhadas, e conseguem chegar até à montagem. E se continuar a ser feito um bom trabalho na montagem, depois o filme consegue ter, porque a minha outros graus de dificuldade que eu tive na montagem, que não falei há bocadinho, desculpa, foi, por exemplo, depois eu ter imenso material, não é? Porque, como é óbvio, eu não tenho só esta hora e 40 de material, eu tenho horas e horas e horas e horas, mais assuntos, muito mais planos, as cenas e as situações mais filmadas, mais conversas com a Madalena e eles, entre eles, etc., mais assuntos, e depois é preciso. E isso é uma coisa que eu também tenho gosto e que tento fazer em todos os meus projetos. Eu gosto porque acho que também é assim na vida, tipo, há um tema, digamos que é o tema, mas depois não há um tema que seja só um tema, não é? Isto depois é tudo muitas layers, e do que é que falamos quando falamos disto, não é? Estamos sempre a falar de várias coisas, e eu gosto que haja essas subtilezas. Portanto, para mim, depois a montagem é uma espécie de renda de bilros. As coisinhas que andam ali, que é feito assim, daquelas coisinhas todas, e que ou se sente, em geral, e é uma espécie de uma emoção que está lá encaminhada por todas essas rendinhas de bilros, ou às vezes até, depende do espectador também, não é? Isto depois é das nossas sensibilidades, dos nossos gostos, das nossas experiências e tal.
as pessoas até podem ir mais além do que é só uma emoção e perceberem onde é que está essa sensibilidade traduzida, onde é que estão lá essas subtilezas, onde é que estão os subtextos, onde é que estão... Tem graça e que eu tinha aqui colocado também quase este outro tópico, que é este teu filme abre janelas para diferentes paisagens. E apontei assim várias, e paisagens que eram no sentido mais comum Sim. da palavra, como outras. E a sensação que eu tenho é que eu apontei aqui para aí umas 7 janelas, se quiseres, Sim. mas a sentir que cada uma delas depois tem muitas outras ainda dentro, e é muito engraçado. Eu já nem sequer ia falar sobre isto, tinha isto aqui apontado e tenho, mas nem ia falar sobre isso, foi só porque tu na verdade voltaste a tocar nisso, não é? Nessa quantidade de camadas que eu acho que este documentário também tem, mas passo a palavra aos meus colegas, até porque já estamos também a exceder a nossa hora, e passo-lhes a palavra. Eu antes não era tão conversadora, agora não sei, olha, sou uma fala barata. Olha, mas eu fiquei com vontade de conversar mais contigo e de fazer mais perguntas até sobre os outros teus filmes, que tens um sobre o Carlos Relvas que eu queria muito ver e que não vi, desculpa, mas eu depois falo. Eu posso te mandar o link, tenho todo o prazer. Por favor, mas desculpa, passo mesmo a palavra. Sim, sim. Queria só acrescentar, a título de curiosidade, que me estava a lembrar que o Tiago participou de alguma forma no processo criativo, quando ajudou o Rui. O rap? Exatamente, no rap Rompe a Rede, era assim. Exatamente, o rap da lampreia. Financeira, sim. Exato, opa, aquela letra é muito boa. Aquilo é muito bom. Eu já não me lembro se está no filme ou se fui eu que está. Está, não está? Ele com o órgão, não é? Sim, sim. Cultural. Sim, sim. Começa lá à Beira-Rio, porque vocês vão lá, não é? Há aquela conversa com os pescadores, há aquela lampreia que manda um grito ancestral, que aquilo é uma coisa que eu sei lá de onde é que aquilo saiu, uma coisa muito primitiva. Sim mesmo, é assustador. Meu Deus! E depois vocês ainda começam lá assim com as gravatas, que eu adoro aquela ideia das gravatas lampreia, começam a fazer aqueles gestos e depois o Rui começa a ler a letra ainda lá, à Beira-Rio, e depois é que passamos para o Centro Cultural. Com aquele órgãozinho, sim, porque o Tiago, que hoje em dia é conhecido por TK, é um rapper inacreditável. Ele é mesmo muito bom. E nessa altura, claro, lá está, as nossas valências, não é? Quer dizer, nós vamos para a guerra, temos que levar tudo o que temos connosco na mochila, não é? E o Tiago era ainda pouco rodado nestas coisas, mas era o tipo certo para levar comigo, portanto foi uma boa aposta e ele safou-se muito bem, fez um ótimo trabalho. E ainda podemos usar o know-how dele de rapper, já viste? Foi fantástico. Mas tantos decors bonitos, foi incrível, nem sei, nem consigo eleger um preferido. Foram 5 lugares diferentes onde foram apresentados os... Não é? Sim, mas... Eu não sei, eu vejo o filme... Muito bom! É teu! Era meu, só que tive nas comédias durante anos. Desde essa altura que ficou lá no armazém e só fui buscar este ano. Fantástico! Mas está aqui, funciona, ainda tem aqui o beat. Tens que lhe dar mais uso. Não, agora está em uso porque a minha companheira é professora de música e agora em teletrabalho vai usando. Está aqui, vai usando para acompanhar as aulas. Eu vi o filme agora, não é? Esta semana, e eu tenho que dizer que me emocionei imenso. Emocionei-me imenso. Eu até tive que o ver 2 vezes, que é aquela coisa boa, que é, primeiro eu disse, vou vê-lo livremente, não vou estar a pensar no meu trabalho, vou ser espectadora.
e usufruí dele, consegui fazer esse distanciamento e depois é que fiz um segundo visionamento para estar um bocadinho mais a matutar ali assim algumas questões e a relembrar-me sobre outros pontos de vista. Mas emocionei-me imenso. Emocionei-me, pronto, porque acho que realmente fiz um bom trabalho de montagem, a gerir, porque depois são essas camadas todas também têm a ver com aquela coisa que eu tinha um trabalho de preparação, que em alguns casos estava muito, muito cru ainda no início, não é? Tipo textos, leituras, experiências. Depois havia outras fases de trabalho em que eles já estavam muito avançados, portanto as coreografias estavam feitas, os personagens ou as personas, como a Madalena diz, estavam encontradas, construídas, não sei o quê, portanto eles próprios já tinham guarda-roupa, tinham já a sua postura, a sua relação com os objetos, etc. Há vários níveis, e depois havia inclusivamente espetáculo, que eu também cheguei a filmar algumas. Portanto, tenho várias etapas do trabalho que eu decidi articular de uma maneira, a mim depois acabam por me interessar mais umas lógicas que são de outra esfera, não tem a ver com seguir o tempo ou ter lógicas sequenciais. A mim interessa-me mais que o fio condutor seja um fio emocional e que as coisas façam sentido dentro dessa opção e não tipo que eu tenha que respeitar. Não, primeiro eu tenho que mostrar os ensaios de início, depois os ensaios intermédios e depois o espetáculo de todo. E eu acho que ali funcionou perfeitamente e eu acho que ajuda muito mais a essa emoção. Eu emociono-me imenso a vê-los naqueles decors, a perceber o que é que eles conseguiram fazer daquilo tudo, a relação com as pessoas. Foi muito bonito, andar em exteriores, interiores, as mudanças de cenários às vezes de um lado para o outro, sair da mercearia e andar por ali fora e ir para uns escombros a meio do caminho com a Clotilde, depois ir lá para baixo, ir para uma capela, tudo isso foi inacreditavelmente rico. Sabes, Alda, que nós na altura, e não sei se este foi o primeiro documentário que nós fizemos nas comédias, não foi dos primeiros, foi o primeiro, não foi? Nós na altura não pensávamos muito De alguma forma foi. que é característico da idade que nós tínhamos, não é? Uhum. Não pensávamos muito nas questões de memória ou de registro ou de futuro. Sim. Hoje em dia temos muito mais cuidado em registar aquilo que fazemos e em estar permanentemente nos processos que fazemos. Há quase sempre uma componente mental de alguma maneira, porque sabemos agora do valor do registro de memória. Mas aquele comentário é quase fundador por todas as razões, por ser o primeiro, mas também por registar a Isabel connosco. Sim. E aquele discurso da Isabel acabou por ficar imortalizado na fundação da companhia e dos valores da companhia. Sim. O discurso que ela tem na casa da Esmeralda cá fora foi registado e de alguma maneira foi durante muitos anos uma sedimentação dos nossos, ou uma orientação dos nossos valores enquanto artistas, enquanto projeto. Uhum. O que é que eu posso fazer? Posso-te agradecer, mas agradecemos, mas não, a importância do teu olhar ele multiplica-se em muitos felizes acasos. O objeto em si, o objeto construído, mas também tudo o que ele significa para nós enquanto mais do que só aquele objeto. E por isso quero agradecer esta viagem que eu também agora ao revê-lo também achei, curiosamente achei que nós temos visto algumas coisas passadas e agora estou a falar muito do ponto de vista pessoal. Ao ver que as mais antigas às vezes tenho aquela coisa de ai credo. Por acaso com este não tive essa reação. Por acaso, e até momentos,
às vezes quando falava nas entrevistas dizia, pá, estou calado, Luís. Mas quando via algumas coisas dos teus registros de nós em cena, por acaso despertou-me ali. Epá, nós realmente tínhamos ali uma coisa. E eu pessoalmente estava ali a fazer coisas muito interessantes. Sim. Olha, Pensei acho... na cabeça que era melhor ator naquela altura do que sou agora. Bem, nunca mais daqui saíamos. Pois é. Eu acho que vamos ficar por aqui. Olga, agradecer-te muito a tua disponibilidade. Tenho mesmo vontade e gostava mesmo de ver mais alguns filmes teus. Então, se puderes partilhar comigo, fiquei particularmente curiosa com o do Carlos Relvas, até porque até pensei se ele não fez parte da exposição que esteve no SIAG, mas se calhar não, há poucos anos. Mas pronto, mas enfim, depois então, se tu puderes, agradeço-te muito. Claro que sim, eu envio para ti, mas se calhar podes partilhar com todos que estejam interessados. Claro que sim, claro. É um prazer para mim e eu é que agradeço. Agradeço novamente e retrospectivamente aquela belíssima oportunidade de vos ter conhecido, de ter reencontrado a Madalena, que eu já conhecia, o trabalho dela, nunca tinha trabalhado com ela assim tão de perto, a Isabel Alves Costa, que foi realmente uma maravilha, era uma pessoa que eu admirava e neste contexto, para mim foi muito bonito realmente essa conversa e também gostei dessa aposta de a ter colocado naquela mesa festa, naquele terreiro. Acho que ficou tudo assim perfeito, até aquele lilás que ela tinha naquele dia, tudo aquilo era assim perfeito. Foi uma maravilha também perceber a sensibilidade dela, que eu admirava um bocadinho à distância e que seria de repente vê-la expressa exatamente nesses princípios que ela comunicou ali daquela forma sucinta e tão sentida, que era ela sentir também que era uma bênção este projeto, mas há ali também um desejo, não era? Que era de manter esta exigência. Portanto, eu entretanto afastei-me, realmente tenho pena, mas eu vi agora quando fui buscar o Vimeo que vocês têm lá, a companhia tem lá outros filmes e eu vou aproveitar para me inteirar um bocadinho do que é que vocês têm feito nos últimos anos, porque não voltei ao Minho e não segui nem de longe. Portanto, vou aproveitar também esta ocasião porque eu agradeço também as vossas palavras hoje, porque é importante para mim, deixa-me particularmente feliz saber como é que chegou até vocês, como é que sentiram o filme e agradecer também porque vocês me fizeram sentir rapidamente bem recebida. Portanto, dentro do vosso processo, ainda como a Tânia agora falava, vocês eram jovens, conheciam-se há pouco tempo e foram arrastados e engolidos por um processo tão exigente e tão desafiador, de tantas formas novas para vocês. Ao mesmo tempo tinham que se conhecer também como parceiros e como colegas e no meio disso tudo receberam, foi muito rápido realmente, foi muito rápido o processo. Portanto, desse lado a minha vida teve muito facilitada. E agora esperamos que nos visites de facto, quando tudo for. Olha, Olga. Muito obrigada a todos. E até breve. Até breve. Vamos manter o contato. Sim. Eu vou dizer alguma coisa, vou agradecer. Muito obrigado mesmo.